E agora vamos falar dos problemas na saúde que atinge toda a região. Na zona noroeste de Santos, os problemas continuam. No pronto-socorro faltam equipamentos, médicos especialistas e passar por uma consulta pode levar horas. Olhando assim, até parece um dia atípico no pronto-socorro da zona noroeste. A aparente tranquilidade muda assim que conversamos com as pessoas. Gente como Maria Marlene e Maria Marluce. Mãe e filha chegaram com problemas respiratórios e ficaram 5 horas e meia para receber uma simples medicação. Toda vez é assim, é mais de 3 horas, mais de 2 horas e só atende as pessoas quando no caso a pessoa está muito grave ou então já está desmaiando. Não era teu caso, você teve que esperar para passar por uma consulta, por uma medicação. Se tivesse passando mal, talvez poderia até acontecer algo pior, né? Com certeza. A senhora só foi atendida antes porque estava com muita falta de ar e tem mais de 60 anos, né? Isso, é verdade. Porque senão também ia ter que esperar um tempão como a sua filha. Como a minha filha. Situação deixa o povo indignado. Deixa. Não tem mais o que fazer, toda vez precisa recorrer à saúde, sabe que vai ter um problema para enfrentar. Certo. Já a Fabiane nem isso conseguiu. A filha tem sinusite e o médico disse que é preciso uma radiografia para avaliar a situação. Mas não tem. A máquina estava quebrada. O pediatra pediu um raio-x e encaminhou a gente, só que está quebrado. Essa é a informação que você recebeu? Isso, que vai demorar um pouquinho. Não sabe se volta hoje. Você vai esperar? Não, vou embora. Vou embora, se ela piorar um pouquinho eu levo na Santa Casa. Enquanto uns vão embora, outros chegam. Mas como o lugar sempre apresenta problemas, já esperam o pior. Não é mesmo, Pamela? Demora muito. Nem entrou, mas já tem aquela expectativa de que vai enfrentar um problema. Morrendo de dor ainda. É torcer para ser atendida logo. Torcer para ser atendida logo. Não tem médico. Se for de especialidades, então, certeza. Que o diga a Cristiane. O pai dela está internado desde julho e precisa de uma cirurgia vascular para limpar uma úlcera. Só que falta médico especialista e o hospital adequado. O que foi dito para vocês? Que ele precisa da vaga cross, tem data, vão arrumar ou não vão arrumar para ele fazer essa transferência? Vão arrumar, mas não deram data. Enquanto isso, vocês ficam preocupadíssimos, na verdade, porque a situação só piora. Na verdade, sim, porque é um processo cirúrgico, existe um risco de infecção. Infelizmente, essa é uma situação que se repete diversas vezes. No início do ano, o jornalismo da VTV mostrou o caso da dona Gisélia, que por muito pouco não amputou um dedo do pé por falta de médico vascular e vaga no sistema Cross. E a população continua perguntando: onde são investidos os nossos impostos? Pois é, e o que a gente pode fazer é cobrar. Então vamos ao vivo até Santos, onde está o repórter Vitor Fatioli. Oi, Vitão, bom dia. O que a prefeitura fala sobre toda essa situação do PS, hein? Bom dia, Vanessa. Bom dia para quem assiste o VTV da gente pela televisão, também pelo Facebook. O que a gente pode fazer realmente é cobrar para solucionar problemas e ajudar a população, assim como tantas Fabianas, tantas Marias, tantas Cristianes que nós mostramos aí na nossa reportagem agora há pouco. Saber com a Secretaria de Saúde o que pode ser feito para solucionar esses problemas. Primeiro de qualquer coisa, eu queria dizer uma coisa. Nós marcamos com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz. Ele não pôde vir, tá, Vanessa? Acabou de última hora avisando a nós que não poderia vir porque está fazendo uma visita técnica com representantes do governo do estado, Ministério da Saúde no Hospital dos Estivadores, tem conversado aí sobre novos projetos da prefeitura, acabou não podendo vir, mas mandou um representante, Marco Sérgio Duarte, ele é chefe de departamento pré-hospitalar e hospitalar de Santos e vai poder bater um papo com a gente, gentilmente atendeu a nossa equipe do VTV da gente. Marco, primeiro de tudo é raio-x no pronto-socorro da Zona Noroeste. Sexta-feira, por volta de 3 da tarde, entre 15 e 15h30, o equipamento estava quebrado. Isso tem acontecido rotineiramente, segundo os pacientes. Continua quebrado? Foi algo pontual? O que você pode falar sobre isso? Então, o aparelho já está funcionando, o nosso raio-x ele funciona 24 horas, ele tem um uso muito intenso, porque o pronto-socorro não fecha. Isso exige manutenções não só preventivas, através de uma empresa contratualizada pela prefeitura, assim como manutenções corretivas, quando exige a troca de uma peça que, pelo uso intensivo, pode às vezes quebrar e ter que ser substituído. Então, a gente paralisa esse equipamento para que possa fazer a manutenção.
Enquanto isso ocorre, é importante frisar que o antigo pronto-socorro central é a nossa referência para as avaliações radiológicas. Nenhum raio-x deixa de ser realizado por alguém que é atendido no complexo da Zona Noroeste. Nós temos não só a disponibilização do raio-x, como do transporte, toda a logística, para levar o paciente até a unidade que faz o raio-x e retorna com o médico de origem, que avaliou, examinou, para que possa dar o diagnóstico e a melhor conduta e tratamento. Esse transporte é feito pela prefeitura, mas há uma absorção de, se precisarem lá de 15 pessoas tendo raio-x, uma demanda muito grande, a prefeitura vai conseguir mesmo assim fazer esse transporte para levar, fazer o raio-x e retornar ao PS? O que acontece em algumas situações é uma priorização das emergências. Se você tem uma situação clínica que exige que aquele paciente vá, muitas vezes, removido de forma rápida, até porque o diagnóstico tem que ser rápido e a conduta tem que ser rápida, ele acaba passando um pouco na frente dos demais. Mas o importante é ressaltar que ninguém deixa de ser avaliado. O raio-x nós temos um equipamento até relativamente ocioso no HPP, que a gente chama hoje o antigo pronto-socorro central, até por conta que lá hoje nós temos pacientes internados, então o uso não é tão intenso o quanto de uma porta de emergência. O pronto-socorro da Zona Noroeste, ele faz mais ou menos 400 e poucos atendimentos por dia. Nessa sexta-feira, especificamente, ele encostou nos 500. A gente observou um 25% de aumento na demanda. Foi uma situação específica, até porque o pronto-socorro da Zona Noroeste, ele não atende só munícipes de Santos, então a gente sabe que tem uma procura muito grande porque a rede de urgência e emergência de Santos é bem estruturada. Então essa procura acaba sendo meio que imprevisível. Nós temos uma equipe com 4 médicos clínicos gerais de adulto, nós temos uma equipe também com 2 profissionais da área de pediatria, fora a referência de trauma. Nós também trabalhamos com um ortopedista que, nos casos que se fazem necessário, eles acabam também sendo avaliados pelo especialista. Então, eu vou cortar aqui o Marco Sérgio, só para, aproveitando esse gancho que você falou do atendimento e da demanda, nós mostramos na reportagem que uma mãe e uma filha esperaram 5 horas para receber uma medicação relacionada à bronquite. As duas chegaram num estágio já bem avançado, né, da bronquite, com muita falta de ar, com muitas dores, e demoraram 5 horas. Talvez não seja o caso de mudar a estratégia para tentar não superlotar o hospital e atender as pessoas com mais rapidez, na medicação, porque não era um dia que o hospital estava cheio, mas houve uma demora do mesmo jeito. Então, a gente não tem muito como prever. A gente sabe que as doenças respiratórias na época do inverno, elas são muito mais frequentes. Então, existem atendimentos clínicos que só uma simples receita, o paciente é liberado imediatamente para casa. Já existem outros casos em que se faz necessário uma medicação na veia ou uma medicação intramuscular que é feito no próprio pronto-socorro. Como as doenças respiratórias são muito mais frequentes, os quadros de bronquites, pneumonias e outras doenças respiratórias, até de vias aéreas superiores, isso acaba exigindo um maior número de medicações dentro da unidade, até porque o quadro clínico do paciente exige uma medida mais rápida, né, para ter um efeito mais rápido. Isso, em situações pontuais, pode às vezes sobrecarregar a sala de medicação, não temos como negar. Mas é importante frisar que ninguém deixa de ser atendido, ninguém deixa de ser medicado. Eu acho que existe a questão da priorização, da classificação de risco, que é feito antes do atendimento médico, até porque a procura é grande, a gente precisa entender que às vezes um paciente passando mal, ele não pode obedecer uma lista cronológica de ser chamado. Ele vai passar na frente. Você tem pacientes com crises convulsivas, acidente vascular cerebral, crises hipertensivas, dor no peito, e aí ele esperar a vez dele ser atendido, é complicado. Então, eu acho que isso tem que ter um entendimento. A procura é grande, tem uma demanda enorme. No primeiro semestre do ano que vem, nós temos a UPA da Zona Noroeste já em fase final de viabilização. Todo o complexo da rede da Zona Noroeste vai ser redesenhado, a gente vai dar um novo destino para aquela área física toda, com uma proposta de reforma ampla e que já está sendo tudo muito bem planejado. Contrapondo só um pouquinho, Marco, o que você falou, o atendimento relacionado aos pediatras, principalmente nos finais de semana. A gente ouviu muita reclamação lá no PS da Zona Noroeste com a falta de pediatra durante os sábados e domingos. Isso tem sido recorrente segundo a população. O que você pode falar? O problema vai ser solucionado? Já foi solucionado? Não vai haver mais essa falta de médicos? Também, mais uma vez, assim, a especialidade de pediatria tem uma oferta de profissionais
de muito pouca quantidade no mercado. É uma especialidade difícil de você conseguir. Mesmo assim, está previsto pela Prefeitura um concurso público, em breve, onde vão ser oferecidas vagas para a pediatria, um concurso em quando a gente pretende ter uma classificação que possa estar chamando, conforme a classificação pelo concurso, e está completando alguns problemas pontuais. Nós temos problemas pontuais na segunda-feira à noite e no sábado à noite, é reconhecido. Às vezes a gente consegue até suprir com jornadas extras de trabalho da própria equipe lá, mas a reposição do quadro ela se faz necessária até porque o pediatra ele é muito procurado não só pelo serviço público, mas por hospitais privados e outros serviços. Então, existe uma necessidade que não é só nossa, é uma necessidade regional mesmo. Bom, segundo o Marco, ainda é preciso um concurso público para preencher melhor essas vagas, para que a população consiga o atendimento adequado relacionado aos pediatras. Essa é a resposta da Secretaria de Saúde, Vanessa. Eu queria falar um pouquinho em relação às especialidades. Nós mostramos o caso do seu Valdir, pai da Cristiane, que ele aguarda no pronto-socorro da Zona Oeste uma vaga cross para uma especialidade que é o vascular, o cirurgião vascular. Ele não fez ainda essa cirurgia, não fez esse procedimento. O hospital oferece esse tipo de procedimento, não oferece, e há um hospital referência que é o Irmandulce. É isso mesmo, Marco? Então, o caso do seu Valdir está sendo acompanhado com muito carinho pela Secretaria de Saúde. Nesse momento, ele já está recebendo tratamento clínico no complexo da Zona Noroeste, ele está internado no 2º andar, só que ele necessita de uma especialidade que é a cirurgia vascular. A cirurgia vascular, ou as patologias vasculares, elas têm uma característica muito unitária, de muitas vezes ou ela ser a única doença ou ela está acompanhada de outros casos. Então, eu vou dar um exemplo. Você pode ter um diabético com uma doença vascular. Não adianta você só tratar a doença vascular, você tem que tratar a diabetes. Então, a complexidade é muito maior. De qualquer forma, as nossas referências regionais, com incentivo do governo federal, na verdade, a nossa referência regional é o Hospital Santo Amaro, que, infelizmente, não está mais prestando esse serviço de uns meses para cá. Então, sobrou uma sobrecarga muito grande ao nosso apoiador, que é o Irmandulce, da Praia Grande, que muitas vezes nos ofertam leitos da área de cirurgia vascular e acaba suprindo essa necessidade. Só que hoje a demanda é muito grande, você sabe que, como eu falei, as patologias vasculares elas têm uma quantidade, uma proporção, um percentual muito grande no número de leitos ocupados de uma enfermaria comum de clínica geral e, de qualquer forma, a gente pode tranquilizar que assim, a central de vagas, não só do município, como o CROS, que é a central de regulação de vagas do Estado, diariamente são atualizado do quadro dele. Ele está recebendo tratamento clínico, ele está recebendo todo o tratamento multiprofissional, não só da equipe médica, como também de outras especialidades. Só cortando novamente o Marco, mas para deixar bem claro, ele não consegue o atendimento dentro do PS porque lá não tem a especialidade de vascularidade, certo? Nós não temos a figura do cirurgião vascular. Nós temos outras especialidades, mas especificamente a parte de cirurgia vascular, ela tem essa característica de ter a referência regional da região metropolitana dos 9 municípios, que, como eu falei anteriormente. Bom, Vanessa, está esclarecido aí algumas questões, principalmente relacionadas ao pronto-socorro da Zona Noroeste. A população, infelizmente, vai ter que aguardar ainda mais um pouco por alguns serviços, como a pediatria plena aí, tranquilidade no final de semana. O seu Valdir precisa, infelizmente, aguentar mais um pouquinho para conseguir a vaga dentro do CROSS, porque não tem um especialista vascularidade no pronto-socorro lá também. Enquanto isso, nós continuamos cobrando as prefeituras, porque é um caso que não acontece só em Santos. Acontece em várias cidades da região aqui da Baixada Santista, Litoral Norte, Campinas. Infelizmente, parece um ditado que é tão repetido, mas não tem como. A saúde das regiões está na UTI, Vanessa, viu? Bom dia, boa tarde para vocês. Valeu, Vitão. É isso, então, né? A gente faz a nossa parte, que é tentar uma resposta, e a resposta foi dada, então. Obrigada, viu, pelas suas informações, Vitão. Boa tarde para você.